Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Me diga seu nome, de onde você está me ouvindo. Coloca aí nos comentários, tá bom? Coloca de onde você está me vendo, seu nome. E se você tem participado das lives, tem recebido aí as lives que eu tenho denominado como Start Life, que é sempre aí uma mensagem sobre alguma consciência nova, né? Sobre alguma emoção, sobre algum trauma, sobre alguma forma da gente lidar melhor com alguma situação. Eu tenho colocado aí todos os dias, tenho trazido alguma consciência sobre emoções que muitas vezes ficam nos prendendo, que nos destroem, né? Que nos deixam presos no passado, né? E impedindo a gente de fluir, de ir além. Então essa é a minha proposta, é de estar trazendo uma consciência para a gente estar evoluindo, para a gente estar quebrando os nossos padrões, aqueles que já não nos servem mais, para a gente sair desse estado de depreciação, né? De ansiedade, de angústia. Essa é a ideia, né? Como que eu posso ser mais feliz, mais grato, como eu posso estar mais conectado com Deus, o Criador de tudo que há, com a centelha divina que habita em mim, e como isso pode transbordar no mundo, ao meu redor, com as pessoas que eu vivo. E hoje o que eu queria estar falando? Eu queria estar falando um pouquinho sobre um sentimento que é muito comum e que acaba trazendo muitos problemas emocionais. Muita gente que chega para mim aqui no consultório, quando a gente começa a fazer a anamnese, né, que aí a gente já entra para o processo da terapia, o que a gente vê? Que muitas pessoas vêm carregadas de uma coisa chamada culpa. Me diga para você. Me diga como é para você, se tem alguma situação na sua vida onde você fica se sentindo culpada ou culpado. Alguma coisa que você olha para trás, aí você fala assim, puxa, devia ter feito de tal forma, devia ter agido assim, o assado, né? Poxa, por que eu não fiz dessa forma? Por que eu me separei? Ou por que eu casei? Por que eu não eduquei meu filho, minha filha de tal maneira? Né? Enfim, os vários porquês que a gente fica se questionando e o quanto a gente fica carregando essa culpa, né? E a culpa, eu costumo dizer que assim, onde tem culpa tem que ter punição. Então, quando a gente se sente culpado, a gente acaba criando situações para que ocorra uma punição em nós, né? Que é a autossabotagem, que é o desvio dos nossos próprios objetivos, que é criando alguma doença para a gente. A maioria das doenças que a gente tem são psicossomáticas, que é a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E o quanto a culpa tá ali como uma raizinha, sabe? Como uma erva daninha ali, que cutucando, trazendo aquele mal-estar, sabe? Oi, seu Gomes, tudo bem? A gente está falando sobre culpa. Me diz aí se você se sente culpado de alguma coisa. Se tem alguma coisa que na tua vida que você olha e você fala assim, caramba, por que eu fiz isso, né? Que te incomoda ainda hoje. Ou se você já teve esse sentimento. E a gente está aqui aprendendo a identificar e a liberar também essa coisa da culpa. E o quanto ela reverbera de forma destrutiva na nossa vida. Então, muitas vezes, a pessoa se sente culpada e, às vezes, ela tem até, como que eu posso dizer? Às vezes, existe até uma razão, racionalmente, assim, quando a gente começa a pensar. Por exemplo, tem um caso de uma mãe, vou dar um exemplinho bobo. Então, a mãe sempre, um filho de 5, 7 anos, toda hora chama a mãe, toda hora chama a mãe. Às vezes não é uma coisa importante, às vezes é. E aí, um belo dia chamou e a mãe não viu, não atendeu. E essa criança quase morreu afogada.
não teve o afogamento, não morreu afogado, graças a Deus, porque o vizinho escutou e foi lá e socorreu essa criança. E essa mãe, mesmo o filho sobrevivendo, ela ficava se culpando. Puxa, porque se eu não tivesse ouvido, se o vizinho não tivesse escutado o meu filho gritar, poxa, eu não fui lá, eu não atendi, né? Eu não fui suficiente, não fui boa o bastante, né? E aquilo ficava comendo ela por dentro. Comendo ela por dentro. Eu tô lendo aqui que você tá falando, Gomes. Posso te chamar de Gomes? Sim, tive muito isso, me deixando muito mal. Não é? A gente fica assim, se cobrando, né? E assim, é muito recorrente aqui no consultório chegar pessoas assim adoecidas da alma mesmo, por carregarem culpa. Então hoje eu quis trazer essa clareza, né? Eu vou tentar trazer essa consciência, trazer um pouquinho de clareza sobre essa coisa da culpa. A culpa, na verdade, é um remorso de alguma coisa que a gente ou fez e hoje a gente não concorda, ou não fez, né? E hoje se arrepende de não ter feito. Pode ser por uma dessas coisas, por ter feito ou por não ter feito. E a gente fica nessa cobrança da situação. Agora, qual que é a questão? A questão é, como seria se a gente começasse a entender que a forma da gente agir e lidar com as coisas que a gente está vivenciando agora, a gente está vivenciando com toda a nossa capacidade mental, com toda a nossa experiência de agora. Não tem como ser de outra forma, né? Daqui 10 anos, pode ser que eu veja esse vídeo, ou até menos, mas assim, isso é só um exemplinho para a gente brincar. E eu olho e falo assim, nossa, podia ter feito não sei o quê, podia ter feito de tal forma. Mas hoje, com a consciência que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, é isso que dá para fazer, né? Só que a pessoa que fica se cobrando muito, ela não consegue se perdoar disso. Ela não consegue ficar em paz com isso. Quando ela percebe lá na frente que a escolha dela não deu o resultado que ela gostaria, ou as coisas não saíram como ela gostaria, né? Então, ela fica se culpando, fica ali se culpando, se martirizando, e às vezes não vai para frente, não conquista outras coisas, né? Vai adoecendo, vai criando problemas físicos até, né? Vai ficando com o emocional abalado, desenvolve várias coisas. E às vezes quando a gente vai ver na terapia, a gente percebe que o grande fator que está empacando a vida da pessoa é a culpa. Às vezes, né? Então, o que eu queria dizer? Como seria a gente entrar na permissão de que às vezes a gente erra, né? Que errar faz parte desse mundo, da nossa existência. Que não tem como a gente vir, só não erra quem não está fazendo alguma coisa. Mas se você escolher fazer alguma coisa, muito possível que você incorra na possibilidade de errar, né? Só que o que acontece? Ninguém gosta de errar, né? Todo mundo só quer acertar. Então, assim, a gente aprende a lidar muito mal com os nossos fracassos, com os nossos erros, né? Então, aí você fica naquele espaço de, puxa, não presta, isso e aquilo, porque nunca dá certo, né? Se nós olhássemos para as nossas atitudes e reconhecêssemos que pelo menos a gente fez alguma coisa, o que a gente estava buscando ali, qual era o verdadeiro propósito, que naquele momento eram as ferramentas que a gente tinha. Faz sentido, Gomes, para você o que eu estou falando? Que aquilo eram as ferramentas que a gente tinha e que tá tudo bem, e que, ok, talvez hoje eu tenha que assumir a responsabilidade por alguma atitude, porque de fato, às vezes a gente erra mesmo, e erra feio, né? Mas o quanto desse erro está atrelado à nossa inexperiência, a gente não saber como tá lidando. Percebe que é diferente da gente falar assim, não, vou fazer isso e vou ferrar com tudo. Que aí já está intencionando, você já está querendo fazer aquilo daquela maneira. Percebe que é diferente? Então, assim, faz, né, Gomes? Então, assim, traga para sua consciência essa maneira de perceber as coisas, né?
Como seria perceber que o fracasso é só... É só não, né? É um... Como fala? É um sinalizador de uma maneira que eu não preciso mais usar, que eu não preciso mais agir, né? Mas que faz parte da nossa vivência, errar. Eu sempre brinco e falo assim, ainda bem que a gente aprendeu a andar, falar, escrever, essas coisas, quando a gente era criança, né? Principalmente andar. Porque adulto a gente não ia conseguir andar. Porque a gente ia ficar toda hora, ai meu Deus, e aí agora? Como eu ponho meu pé? Ai, se eu cair, aí todo mundo vai rir. Né? A gente não ia aprender a andar. Mas a criança, ela aprende a andar por quê? Porque ela não desiste. Então ela vai lá, ela levanta, fracassa. Fracassos e acertos, né? Aí ela vai lá, tenta de novo. E perceba, o fracasso, ele não é uma perda, ele não é um problema. Ele faz parte da nossa vivência. É um julgamento que a gente faz sobre determinada coisa. Mas quando você consegue separar isso, tirar o peso disso, eu sei que existem coisas que são muito fortes. E às vezes a gente olha e fala assim, poxa, eu errei demais. Mas como seria você fazer uma análise, olhar para essa situação que você hoje se culpa e começar a se permitir a estar ressignificando e liberando isso de você? Ai, gente, mas é muita inconsequência. Não, não é pra gente ser irresponsável e tampar o sol com a peneira, não. Vamos olhar, realmente isso daqui, eu me sinto culpado porque realmente era minha responsabilidade. Ok, assuma os seus erros, veja as consequências que isso trouxe e aprenda com isso. Aprenda com isso, né? Traga o prêmio do aprendizado através do fracasso. Mas não fique na culpabilidade, porque a culpa não vai mudar o passado e ainda pode te afundar um pouco mais. Entende? Então, assim, a responsabilidade, ok. Ficar na culpa, não. Então, eu gostaria de pedir para você hoje, você que vai escutar esse vídeo, né, em algum momento, esse nosso Start Life de hoje, que você faça um balanço aí, pense que coisas, que situações que vêm na sua mente onde você se sente culpado, onde você sente o peso da culpa, onde o remorso vem e te espreme. Porque se você sente isso, muito provável que você esteja adoecido ou adoecendo. Porque é impossível a gente ser feliz, a gente ter saúde mental se culpando. Tá? Então, um dos trabalhos dentro do rol terapêutico é justamente esse, trazer clareza sobre as coisas que a gente já vivenciou e que de repente a gente se culpa, não para fazer de conta, mas para a gente compreender que talvez naquele momento foi a melhor forma que a gente pôde fazer, foi a ferramenta que a gente tinha ali na mão. E tudo bem, mas eu fiz merda, eu errei. Reconheça que errou. Verdade, eu errei. Reconheça seus fracassos, mas coloque eles de uma outra maneira. Erre diferente, porque a gente vai continuar errando. Mas assim, pelo menos dessa maneira eu não vou errar mais, porque essa daqui eu já aprendi que não funciona desse jeito. Entende? Faz sentido? E comece a se posicionar. Né? Sai da culpa, sai do remorso, que às vezes a gente fica parado por conta da culpa. A gente não casa de novo, a gente não vai rever o filho, a gente não refaz um laço de amizade, a gente não compra um imóvel, sei lá, várias coisas às vezes a gente não faz porque a gente olha para o nosso passado e fala, não, eu fiz errado, eu nem mereço isso, nem mereço segunda chance, eu não valho nada, melhor nem tentar. Né? Me diga se isso faz sentido para você, né? Então, assim, o meu convite para você hoje é esse. Sai da culpa e vai para a responsabilidade da tua vida. Sabe? Assuma. Bate no peito assim, ó. Esse erro é meu. Mas hoje eu escolho me liberar de toda culpa. Hoje eu escolho me liberar de toda culpa e me conectar com o poder superior e pedir sabedoria, discernimento, para que eu possa fazer isso de uma outra maneira, para que eu possa
enxergar as coisas de uma outra maneira, né? E entender que os meus erros fazem parte do meu aprendizado aqui na vida, né? E que tudo bem se eu errar. O fracasso, de repente, pode ser um indicador de algo que, olha, dessa forma não funciona, vamos tentar de outra. Mas se eu me parar por medo de fracassar de novo, ou se eu me parar porque fico me culpando, me julgando uma pessoa inapta, sei lá, né, que às vezes a gente fala tanta coisa, a cabeça da gente fica comendo nosso juízo, que a gente fica se julgando, se colocando naquele lugar de pior, por conta do que fez, do que deixou de fazer, né? Então, como seria você sair desse espaço? Você dá um passo à frente. Você fala assim, essa culpa, eu escolho olhar para esse sentimento de culpa que eu estou tendo agora. E eu escolho estar trabalhando e modificando isso, né? Eu escolho liberar. Eu reconheço, errei. Se tiver que pedir perdão para alguém, pede. Se essa pessoa já desencarnou, faça uma oração em silêncio, medita. Tempo e espaço só existe aqui. Quando a gente mentaliza alguém, a gente está ativando ali a conexão com a pessoa na hora. Se está alguém longe, não sei o que é que você errou, né? E se precisar, né, às vezes a gente precisa de um atendimento, não é um atendimento, às vezes a gente precisa explorar um pouco mais isso, né? Então aí busque ajuda, mas não fica no sentimento da culpa, tá? Que a culpa só nos leva para o abismo. A culpa não ajuda, não resolve e ainda afunda. Agora, a responsabilidade é legal. A gente toma a responsabilidade, toma as rédeas da nossa vida e o que se requer para que daqui para frente esse erro eu não cometa mais. Posso até errar, mas eu vou errar de outras formas, de outra maneira, outra coisa que eu posso errar. É desse jeito aqui eu não vou errar mais, porque eu já aprendi a lição. Tá bom? E é isso. O Gomes está falando, eu já fiz isso, me sinto bem melhor. Não é? Porque a gente tem que ter essa compaixão. A gente não nasce com um manual de instrução, né? A vida não vem com um manual de como fazer, de como agir, tudo. E a gente nem aprende sobre como lidar com as nossas emoções. Isso deveria ser matéria desde o maternal. A gente não tem. Então, assim, a gente tem que ter compaixão da gente e dos outros, né? E claro, sempre com aquela fichinha aqui do lado. Como pode melhorar? Como eu posso ser melhor do que eu fui ontem, né? O que eu posso fazer hoje que pode fazer toda a diferença na minha vida e na vida de todos que estão ao meu redor. Tá bom? Então é isso. Um beijo no seu coração. Espero que tenha sido contribuição para você, esse pequeno start de hoje. E quem escutar esse vídeo, deixa aí nos comentários que culpa você está escolhendo liberar hoje. Tá? Que culpa você está escolhendo liberar hoje. E que a partir de hoje você se responsabiliza e você escolhe seguir em frente de uma maneira diferente. Tá bom? Um beijo no seu coração. Obrigada, Gomes, por você estar aqui ao vivo, viu? Beijo. Gratidão.